Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Vamos lá, amados. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 2. Está escrito assim: E João Batista, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Vou ler de novo. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João Batista era primo de Jesus, mas João Batista ainda não tinha tido uma revelação absoluta de que Cristo era o Messias, não é? De que Jesus, o seu primo, era Messias. Mas quando ele viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre Cristo, João Batista começou a dizer para todo mundo: é Ele. João começou a apontar para Jesus e dizer: é Ele. E foi João Batista que nessa hora deu para Jesus os 2 primeiros discípulos, que foi André e João. João, o apóstolo, que vai escrever o Evangelho de João. André e João eram discípulos de João Batista. E quando João Batista, mais uma vez, no dia seguinte, com certeza aponta para Jesus e diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles 2 discípulos vão ficar com Jesus agora, não voltarão mais para João Batista. Veja comigo no versículo seguinte, o 35. No dia seguinte, João Batista estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E vão ficar com Jesus agora direto, deixaram João Batista. Muito bem, João Batista tem certeza absoluta que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E apesar de João ter mostrado para os seus discípulos, e João tinha muitos discípulos, não era só esses 2 aqui. Apesar de João ter mostrado que Jesus era o Messias, muitos discípulos de João insistiam em ficar com João, ao invés de andar com Cristo. E João Batista não queria que os seus seguidores ficassem com ele. João não queria que as pessoas se apegassem com um homem. João Batista queria que as pessoas, os seus discípulos, se apegassem com Jesus. E João Batista vai continuar apontando para Jesus, mostrando que ele é o Messias. E as pessoas e os discípulos, mesmo assim, querem continuar seguindo João Batista. Veja comigo no capítulo 3 de João, no versículo 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve, então, uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, olha o prestígio que João Batista tinha, hein? Sendo chamado de mestre. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho. Você vê que são discípulos de João que ouviram o testemunho de João, mas ao invés de ficar com Cristo, preferem ficar com João Batista. Preferem ter como mestre João Batista. Aquele que tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Esses discípulos de João Batista estavam até enciumados. Olha, ele está arrastando multidões ali, batizando também. Mestre! Puxa, mestre! Eles queriam ficar com João Batista. Eles gostavam de João Batista. Agora, olha o que João diz. Versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma
se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, mas sou enviado adiante dele. Vocês são testemunhas que eu disse isso. Ele é o Messias. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, disse João Batista. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João Batista está mostrando: eu sou um homem. Eu vim da terra. Ele não, ele veio do céu. Ele é sobre todos. João está dizendo: vocês estão se apegando comigo, mas vocês têm que ficar com ele. Ele é sobre todos, ele é do céu. Eu sou só o amigo do esposo, ele é o esposo. Continuando a leitura, versículo 32, João Batista diz: e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho, disse João Batista. Atenção agora. Você que está seguindo religião. Você que está seguindo padre, médium, rabis, líderes religiosos, seitas. Atenção, você que está pegado com padroeira. Atenção. Você acredita em Deus, acredita em Jesus, como os discípulos de João Batista. Mas queriam ficar com João Batista. Você prefere ficar com a tua padroeirinha lá, acendendo vela para ela e fazendo pedido. É Santa Clara, é Benedito, é Expedito, é Paulina, e vai, é Judas, e vai um monte de gente ali, é Aparecida. Você fica ali, acredita em Deus, acredita em Jesus, mas quer ficar ali, com aquela outra pessoa, ou então com aquela outra entidade. Atenção, todos esses são da terra. E muitos foram inventados na terra, nem existem. Atenção. Aquele que é do céu é sobre todos. E não tem outro que seja do céu a não ser ele. João Batista encerra dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João Batista está dizendo: larguem de mim, saiam do meu pé. Eu vim só para apontar para Jesus. Eu não sou o Cristo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Jesus é o Filho de Deus. É Ele que vocês têm que seguir, é Ele que vocês têm que olhar. Um verdadeiro profeta sabe que não tem nada. Um verdadeiro pregador sabe que não possui nada. Porque ele crê nessas palavras: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Se eu consigo transmitir para você isto, pregar para você isto, falar para você isto, e você entender sem ficar com raiva de mim, não é? Porque Deus me deu uma graça. Eu converso com o macumbeiro e com a macumbeira, eu arraso com Exu, com a Iemanjá, e o macumbeiro fala: amém, amém, eu quero receber Jesus como Salvador. Se eu recebi isso, foi de Deus. Porque a palavra é essa, ó. Mas todo homem de Deus, todo profeta, toda mulher de Deus, não quer honra para si mesmo, nem para si mesma. Quer apontar para Jesus. Às vezes você se apega com o pregador ou com a pregadora, com o pastor, com a pastora. Isso acontece também. Mas olha, você pode ficar grudado em mim, tudo bem. Pode ficar grudado. Mas o tempo todo você vai ver o meu dedo apontando para o céu e dizendo que é para Jesus que você tem que olhar e é a Jesus que você tem que servir. Porque quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho não tem a vida. João Batista está fazendo um esforço tremendo para que os seus discípulos sigam Jesus. Mas os discípulos querem ficar com ele. Mesmo quando João Batista foi preso, você sabia que os discípulos de João Batista ficavam indo olhar Jesus e voltavam para João Batista, mesmo na cadeia ficavam lá, do lado de fora da cadeia, o nosso mestre, o nosso rabi está preso. E João Batista não se conformava com isso. Puxa, mas esse pessoal é brincadeira. Já falei que eu não sou nada. Já falei que eu não sou ninguém. E eles, ao invés de ficar com Cristo, que eu já disse que é o Messias, o Filho de Deus, eles ficam no meu pé, até aqui na cadeia, até aqui na prisão. Olha, mesmo preso, eles não largavam de João Batista. João Batista na cadeia e eles lá do lado de fora da prisão. Um dia, os discípulos de João Batista, enquanto ele estava na cadeia, viram Jesus parar o enterro. Chegar para a mulher viúva que chorava a morte do filho único e dizer a ela: mulher, não chores. Os discípulos de João Batista estavam tudo olhando assim, olhando, observando. Aí Jesus tocou no caixão, no esquife e parou o funeral. Aí chegou para o defuntinho que dormia e disse: menino, a ti te digo, levanta-te. E eles viram o defunto ressuscitar. Eles foram correndo até João Batista. Era para voltar para João Batista depois dessa? Nunca. Porque João Batista pregava muito bem, mas não fazia um milagre. João Batista era um grande pregador, mas o máximo que ele fazia era batizar nas águas. Nenhum milagre ele fez. Mas ele tinha uma unção tão grande e era tão cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe, conforme o arcanjo Gabriel tinha dito a Isabel e também para Zacarias, o pai de João Batista, que ele atraía as pessoas pela unção que ele tinha. Mesmo na cadeia ele atraía as pessoas. Então os discípulos correm lá para a cadeia e contam tudo para João Batista. Aquele lá, que já está batizando mais gente do que você, agora ele parou um funeral e ressuscitou um defunto. Enquanto o senhor está aí preso na cadeia, a popularidade dele aumenta lá fora. Aí João Batista, dentro da cadeia, falou: poxa, esse povo não tem jeito, viu? Acho que só depois que eu morrer eles vão me largar. Não tem jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa para convencer esses meus discípulos de que é o Messias, é Cristo que eles têm que seguir. Tem que fazer alguma coisa. Senão eles vão ficar aí do lado de fora dessa cadeia, perdendo a bênção. O que eu vou dizer para eles? Já disse tudo. Já falei que ele é do alto, que ele é do céu, que só ele fala o que o Pai manda, que só ele tem a vida. Eu já falei tudo, já falei que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já falei que eu não sou o Cristo, já falei que eu não sou profeta, já falei. E eles ficam aqui do lado de fora, viram o meu Senhor, ressuscitaram um defunto, e eles voltam aqui na cadeia. Mas não é possível. O que eu digo para eles ficarem com Cristo? O que eu digo? Chamou lá pela janelinha da prisão, né? Meus discípulos, vem aqui. O que é, Rabi? Fala, Rabi. É o seguinte. Vão lá e perguntem para Jesus se é ele mesmo que devia vir ou se nós devemos esperar outro. Sim, senhor. Vamos agora mesmo perguntar. Os discípulos saíram e o João Batista dentro da cadeia. Agora eles não voltam mais. Agora eles vão chegar. Eles vão perguntar se Jesus é realmente o Messias que nós estávamos esperando. Vão perguntar se é ele mesmo ou se devemos esperar outro. Jesus vai falar alguma coisa a eles. Aí eles ficarão por ali mesmo.
porque eu vim para dar testemunho da luz e para mostrar quem é Jesus. Agora eu acho que eles ficam ali. Então vamos ver isso comigo aqui, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Lucas contando essa mesma passagem, não é? Olha só. Lucas 7, 18. Logo após, você vê nos versículos anteriores aí, que os discípulos viram a ressurreição do filho da viúva de Naim. E olha só, o versículo 18 diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Hein? E quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te. Olha a solenidade, gente. Será que eles não queriam seguir Jesus, não. Eles queriam ficar com a religião. João Batista era a religião deles. Olha com que solenidade eles falam com Jesus, mostrando uma grande distância. João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Você compreende agora que em nenhum momento João Batista tem dúvida que Jesus é o Messias. Só uma pessoa que não conhece a palavra de Deus pode pregar coisas contrárias a isso. Colocar dúvidas sobre se Cristo é o Messias ou não. O reverendo Moon, da Igreja da Unificação Mundial, que está adquirindo muitas terras em Mato Grosso. Reverendo Moon, a pregação dele é a seguinte: João Batista foi preso e fracassou. Dentro do cárcere, tremeu de medo, ficou cheio de dúvidas. Por isso a sua cabeça foi cortada. Jesus Cristo, isso é o reverendo Moon que ensina, hein? Tinha que se casar com a Maria Madalena e formar uma família perfeita na terra. Mas Jesus Cristo fracassou, por isso morreu na cruz. E eu, reverendo Moon, sou a reencarnação de Jesus Cristo. Você acredita que pregando uma mentira dessa, esse homem tem um império mundial? João, o apóstolo, disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Jesus disse a mesma coisa. Ô reverendo Moon, puxa, pena que eu não falo um inglês perfeito e ele não está me ouvindo agora. Mas um dia eu vou pregar lá. Vou aprender a falar coreano para pregar na terra dele. Já que ele vem na nossa terra também. Como é que João Batista pode ter ficado cheio de dúvida ou ter fracassado se ele foi o maior profeta já nascido de mulher? Como é que Cristo pode ter fracassado não casando com a Maria Madalena se em João 12, 24, Jesus Cristo diz assim antes da cruz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se eu não for para a cruz, eu levo a minha vida, caso, tenho família, mas acabou aí. Agora eu, o grão de trigo, se eu cair na terra e morrer, aí eu vou renascer e vou produzir muitos frutos. Mas não renascer com outro corpo, eu vou ressuscitar. Como é que o reverendo Moon pode ser a reencarnação de Jesus Cristo se Jesus Cristo não está morto? Se aquele corpo que morreu na cruz do Calvário e ficou sepultado 3 dias na terra, como se fosse um grão de trigo semeado, aquele mesmo corpo ferido na cruz, foi o mesmo corpo que ressuscitou e que está vivo pelos séculos dos séculos. Se ele está vivo, se
Se ele ressuscitou, como que seu espírito poderia reencarnar? Reverendo Moon é um mentiroso, é um falso profeta. Está compreendendo isso? João Batista em nenhum momento está com dúvida. Ele quer que esses discípulos parem de segui-lo. Eles querem que os discípulos ouçam de Jesus que ele é o Messias. Vão lá, perguntem para ele se ele é aquele que devia vir ou se esperamos outro. Aí os discípulos solenemente perguntam: João Batista, o nosso rabi, manda te perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperaremos outro? E aí o que Jesus fez? Acompanhem comigo. Versículo 21, estou em Lucas 7, 21. E na mesma hora, atenção, e na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Maior testemunho do que esse não existe. Você sabe, meu amado, que essa história aqui só vai ter um fim bom. Isto é, os discípulos de João Batista, eles só vão ficar com Jesus depois que João morrer. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 10. E Herodes mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo de João Batista e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Depois de sepultar João Batista, eles foram anunciar a Jesus. Foi só aí que eles compreenderam que João Batista foi um grande homem de Deus, mas eles o sepultaram com um corpo sem cabeça. O que foi feito da cabeça de João Batista? Não sabemos se foi sepultada junto com o seu cadáver, porque a cabeça foi dada para Herodias. Foi dada a ela. O que ela deve ter feito com aquela cabeça? Mas eles pegaram o corpo de João Batista e o sepultaram. Aí foram ter com Jesus. Eu não sei da história de João Batista. Só sei que ele foi sepultado sem cabeça. Que a sua cabeça foi cortada do pescoço. Mas eu sei da história de Jesus Cristo. O seu corpo saiu da cruz e foi direto para a sepultura. Ficou sexta tarde, sábado o dia inteiro, mas no domingo pela madrugada, ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou para a glória de Deus e está vivo pelos séculos dos séculos. A quem você deve seguir? Jesus. Só Jesus. Só Jesus. João Batista, a vida toda teve esse cuidado de anunciar Jesus e preparar um povo para Cristo. Para terminar a mensagem, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler até o 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, que era discípulo de João Batista, e que passou a seguir Jesus quando ouviu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o que você vai ouvir agora foi escrito por alguém que primeiro foi discípulo de João Batista e o amava muito, mas que depois se tornou discípulo incondicional de Cristo. Amém? Um discípulo que era de João Batista e que acompanhou tudo.
e que vai deixar João Batista no primeiro encontro com Jesus. Olha aqui, ó. Ele escreveu o seguinte: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João Batista veio para fazer as pessoas acreditarem em Jesus. Nós não temos outro objetivo a não ser fazer você acreditar em Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Nós só temos esse objetivo aqui. E a palavra é esta: todos que recebem Jesus Cristo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebe Jesus Cristo crendo nele, aos que creem no seu nome. Crer em Jesus significa crer só em Jesus, só no nome de Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias. É o único que está vivo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual o nosso objetivo? Em pregar a palavra. É fazer com que você creia só em Jesus Cristo. Se você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, porque já ouviu isso desde criança, todo mundo sabe. Se você acreditar em Deus, porque sabe que Ele existe, mas acreditar em qualquer outra pessoa como mediador ou medianeira, dividir a tua adoração com qualquer pessoa da terra, viva ou morta, ou com qualquer entidade ou espírito, a ira de Deus permanece sobre a tua vida. Você só consegue receber o poder do alto, de se tornar filho de Deus, se você receber só Jesus Cristo, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É ter que deixar João Batista. É ter que deixar a fé antiga. Porque João Batista, ele representa o Antigo Testamento. Ele representa a religião ortodoxa. A religião cheia de tradição, cheia de ordenanças. João Batista representa o Velho Testamento. Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Você tem que deixar João Batista, tem que deixar a religião antiga, você tem que deixar a fé antiga, tem que deixar o gosto antigo, tem que deixar a simpatia antiga e receber o Novo Testamento. Jesus disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Receber o novo é receber Jesus e só Jesus. Quando você rejeita as falsas religiões e os falsos mediadores, e quando eu digo falso, é falso mesmo, porque você pode ler a Bíblia católica inteira, você não vai ver em lugar nenhum que Maria ressuscitou, ainda que te ensinem isso. Você pode ler a Bíblia católica toda, e você não vai ver ali um ensinamento de ficar rezando pelos mortos e acendendo velas para anjos, para espíritos, se prostrar diante de imagem. Se você encontrar na Bíblia católica um versículo que diga: se ajoelhe na frente de uma imagem de um santo, então eu viro padre. Me traga. Aliás, estou falando isso no rádio. Se em todo o Brasil alguém encontrar um versículo na Bíblia católica dizendo que nós temos que nos ajoelhar na frente da imagem de um santo ou de uma santa, me traga que eu quero virar padre.
Mas eu vou esperar até Jesus voltar e eles não vão me trazer, porque não existe nada disso. É uma falsa fé, é uma religião da terra. Você que está ouvindo isso, você tem que deixar de seguir João Batista para seguir só Cristo, compreende? Você tem que deixar a velha religião para seguir a nova fé, o Novo Testamento, que é só Cristo. Do começo ao fim, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, esta é a tua oportunidade. Para que vim eu aqui em Franco da Rocha? Para fazer com que você, através da palavra, creia em Cristo. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Você vai crer em Jesus por aquilo que você está ouvindo esse pregador falar. Mas a fé é esta: Jesus Cristo é aquele que devia vir. Provou isso na hora para os discípulos de João. Olha aqui. Abriu os olhos dos cegos, purificou leprosos, ressuscitou mortos, fez paralíticos andarem. E disse, vai lá, agora. Pode dizer a João, pode dizer. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados. E o evangelho é pregado aos pobres. Olha só, Jesus está interessado na salvação de todo mundo, inclusive dos pobres. Porque Ele não despreza a alma de ninguém. Por algumas religiões da terra, os pobres não poderão entrar no céu. Sabe por quê? Porque eles não têm dinheiro para pagar missa de 7º dia. Não têm dinheiro para pagar missa de 1 mês. Não tem dinheiro para a família pagar ali para tirar a alma dele do purgatório. Por muitas religiões da terra, os pobres não vão conseguir entrar no céu. Mas Jesus Cristo disse, eu estou pregando o evangelho também para os pobres, para dizer que não é por dinheiro, mas é pelo meu sangue precioso. Olha aqui, é só Jesus. Amado, amada, eu não vim aqui em Franco da Rocha para perder a viagem. Eu vim aqui para fazer você crer só em Cristo. Não aceito que você volte para a tua casa para se encontrar com João Batista, com a velha religião. Não aceito. Hoje você vai se encontrar com o novo. E ele está sempre novo. Ele não envelhece. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai pegar Cristo agora como o único bem capaz de te dar a vida eterna e você vai passar a viver eternamente. Hoje você vai sair daqui outra pessoa. Pastor, eu não presto, eu não valho nada. Quem disse que você não presta? Presta sim. Presta para morar no céu. Quem disse que você não vale nada? Você valeu a vida de Cristo, o sangue de Cristo. E não tem preço mais caro do que esse. Jesus Cristo pagou o preço. Ele quer saber se você aceita. Quantas pessoas aqui, olhem todos para mim. Quantos aqui querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Erga a mão direita assim bem alto. Erga bem alta a sua mão direita. Oh, glória, que beleza. Todos que ergueram as mãos, saiam do meio da multidão, pede licença e vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Hoje você não vai voltar para João Batista não. Sei que está difícil até de andar, mas pede licença e chega aqui comigo. Vem aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Pede licença. Pede licença e vem para cá. Pede licença e vem para cá. Fala, eu preciso ir lá na frente. Me dá licença, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, não me deixe ir embora sem chegar lá na frente. Venha. Oh, glória. Isso, vai chegando, vai. Pede licença e vem. Oh, glória. Deixa eu dizer uma coisa que eu quero que você pergunte. Eu quero que você que está desviado, desviada, afastado, afastada, faça a pergunta que João Batista fez. És tu aquele que devia vir ou esperamos outro? É ele mesmo, te responde. É ele mesmo. Muita gente vai receber o anticristo. Muita gente vai acreditar em reverendo Moon. Muita gente vai acreditar em falso profeta. Mas você não pode esperar outro. Não pode esperar mais ninguém. Você tem que esperar o Cristo mesmo, porque ele disse: eu vou e vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Você não vai esperar outro, não. Não vai esperar o anticristo e nem qualquer outro falso profeta. Muito breve, as nuvens dos céus estarão ocultando aquele mesmo Jesus que foi morto na cruz do Calvário. Mas agora ele não vem vestido com uma capa escarlate, e nem com uma coroa de espinho na cabeça, e nem com uma cana na mão. Ele vem com um cetro real. Ele vem com uma coroa com muitos diademas. E ele vem com uma roupa branca resplandecente e um cinto de ouro no peito. E na sua coxa escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele que está para vir. Ele mesmo, não esperaremos outro. Por isso você que está desviado, desviada, você vai vir aqui para frente agora em nome de Jesus. Chega mais perto aqui do altar. Vai chegando perto de mim que muita gente quer chegar também. Abre caminho. Abre caminho. Você que está sem igreja. Você que está afastado, afastada. Você que está morrendo na fé. Você que não tem mais vontade de orar. Não tem mais vontade de ir à igreja. Você que não tem mais firmeza para continuar ou não está conseguindo continuar. Você não pode perder a bênção justo agora. Justo agora. Você tem que se reconciliar com Cristo. Se prostrar diante dele. Então, em nome de Jesus. É com você mesmo que o Espírito Santo está falando. Não fique no teu lugar. Vem aqui para frente agora. Venha já. Vai saindo do teu lugar. Vai vindo. Tem mais gente. Eu sei disso. O Espírito Santo testifica comigo. Eu não aceito que você volte para o mundo. Vem aqui para frente. Isso, vai chegando. Vai vindo, vai vindo. Oh, glória! Ah, que maravilha! Isso, venha, venha e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha quanta gente, vamos aplaudir mais o Senhor. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Glória a Deus. Glória a Deus porque você está vindo para Jesus. A pessoa religiosa, ela volta para João Batista, ela não fica com Cristo. E a pessoa desviada, geralmente ela volta para o mundo. Eu também não aceito que você volte para o mundo, porque voltando para João Batista, você vai encontrar um corpo decapitado. Voltando para o mundo, você não vai encontrar vida alguma. É só em Jesus. Só Ele tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. O Espírito Santo está testificando comigo. Eu não gosto quando Ele faz isso comigo, mas eu tenho que obedecer. Quando o Espírito Santo me coloca essa inquietação, eu sinto temor por causa da alma de muitos que não estão obedecendo. Escute bem, vou dizer isso para você, que está sentindo o desejo de vir aqui na frente e não veio. Esse temor é por tua causa. E esse apelo é por você.
O Espírito Santo está te dizendo: sai agora e vem para cá, porque eu vou restaurar a tua vida. Não fique aí. Venha. Você está ouvindo o Espírito te chamar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha. Oh, pescaria boa. Essa é a nossa alegria, fazer você crer só em Jesus. Nós vamos orar agora, mas eu quero falar com as pessoas que estão ouvindo em casa pela rádio. Se você quer entregar tua vida para Jesus, ou quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do rádio. Assim como nós também vamos nos ajoelhar aqui na Paz e Vida de Franco da Rocha. Ajoelhe comigo. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus, coloque a tua mão sobre o teu coração, como nós também aqui estamos colocando. Você que está em presídios, hospitais, trabalhos ou em qualquer lugar e quer se entregar a Jesus, coloque a tua mão direita sobre o teu coração. Cada pessoa que neste momento está crendo só em Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. Longe de mim voltar para João Batista ou voltar para o mundo. Meu Pai querido, só Jesus tem as palavras da vida eterna. E eu declaro que só Jesus é o meu Salvador, único Senhor, meu suficiente Redentor e aquele que me garante a vida eterna, porque só Ele é eterno. Pai querido, perdoa agora os meus pecados e me purifique pelo sangue do Cordeiro. Apague agora as minhas transgressões e me purifique com o sangue de Cristo. Deus bendito, Deus amado, confirma agora a escrita do meu nome no livro da vida. Me garante, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo e dentro de mim a alegria da Tua salvação. Pai querido, vem agora com Teu Santo Espírito fazer morada no meu coração, porque eu creio que Jesus Cristo, o Messias, é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.